Oi, eu sou a Gabi Xavier e eu estou aqui para comentar o episódio 10 de Dororo, o episódio dessa semana que trouxe um desenvolvimento aí interessante na história que está diretamente ligado ao personagem principal, Hyakimaru. Vamos comentar sobre isso, várias expectativas, deixa aqui embaixo o seu comentário, ajude a deixar o vídeo mais engajado, deixa o seu like, se inscreva no canal para acompanhar reviews e análises e listas de animes todos os dias e também aproveita para converter outras pessoas, para que elas assistam esse canal. Vamos chegar em 400 mil, se você quiser participar de lives exclusivas e outras coisas também, seja membro do canal aqui embaixo, participa do Padrim, vamos lá. O que muitas pessoas podem ter curtido nesse episódio, que eu achei legal também, é que a gente teve um desenvolvimento da história que teoricamente seria a principal, mas como eu já comentei, já fiz aqui a defesa de Dororo várias vezes, não necessariamente é o mais importante de tudo que a gente tá aqui acompanhando. Mas a gente teve um super foco no irmão do Hyakimaru, Tahomaru, aquele que tá no meio dessa família super desestruturada, que tá se baseando em cima de um grande segredo, de um pacto demoníaco, de algo terrível, e ele não sabe. Ele queria entender. A gente só abre o episódio vendo rapidinho Dororo, como a gente descobriu no episódio passado, e Hyakimaru matando aparentemente um ghoul, um demônio de baixa classe, não recuperou nada com isso com certeza, mas ficando sujo de sangue, e o tempo todo tem aquelas mínimas sutilezas mostrando que ele tá percebendo e sentindo as coisas muito mais, inclusive como recentemente ele começou a sentir bastante os cheiros. A relação dele com a Dororo também acontece com um pouquinho mais do que a gente imagina de um diálogo, não só um monólogo, tanto é que eles estão ali nas terras do seu pai, terras que a Dororo comenta que são terras férteis, que lá a galera não passa fome mesmo no meio da guerra, que tem muito arroz, que tem manju. E aí o Hyakimaru até pergunta manju, ou seja, ele tá prestando atenção e ele tá interagindo e a dicção dele parece que tá bem melhor também. Só que isso não foi o principal. O Hyakimaru aparece no comecinho e no final. Quem tem o foco mesmo é, como eu falei, o Tahomaru, o seu irmão. O irmão que nasceu e não precisou ser oferecido para demônios porque o Daigo, o seu pai, já tinha feito o seu pacto, já tinha conseguido fazer com que as suas terras nada férteis, cheias de fome, tudo um caos e um horror, ficassem bem após ele oferecer o corpo do seu filho, quase inteiro. Só que para infelicidade do Lord Daigo, o seu filho sobreviveu. De alguma maneira, ele desapareceu, a parteira também. A parteira a gente já sabe que não existe mais, só que graças a ela, ele acabou sendo levado pelo rio e aquela criança improvável continuou viva e cada vez mais vivo. E o Lord Daigo percebe que de alguma maneira ou diretamente esta criança, que não é mais criança, tá ligada ao fato de que os demônios ali do seu salão do pacto estão sendo derrotados e algumas coisas que ele tinha de prioridade ou de benefício dentro da sua terra não estão mais tão legais, né? As guerras estão acontecendo, os conflitos estão aumentando, outros grupos estão se rebelando, a chuva não é mais tão frequente, e tudo isso porque a criança, que segundo ele não deveria ter sobrevivido, continuou viva e tá lutando para recuperar o que é seu. Apesar do Hyakimaru carregar desde bebê com ele aquele símbolo, emblema da sua casa, da sua família, ele não sabe o que é aquilo. Aquele talismã que ele carrega significa o quê? Mas tá sempre com ele. E cada vez mais ele tá chegando perto desse símbolo e da sua história. Será que em algum momento Hyakimaru teve curiosidade ou ciência de que ele foi abandonado, de que ele tem uma história anterior a tudo isso que ele tá passando, que alguém é culpado por todo o seu sofrimento? Será que ele tem curiosidade de enfrentar este culpado, de descobrir a causa de tudo que ele passou? Será? Bem, ele tá próximo disso acontecer. Já Tahomaru é um filho que teve tudo que o Hyakimaru não teve, mas cresceu numa família desestruturada, de uma mãe que dava carinho, tratava bem, porém passa dia e noite rezando em frente a uma estátua quebrada, esconde segredos, o seu pai também que tá sempre tenso, cada vez mais tenso em relação a algo que ele não sabe o que é, e ele não consegue fazer parte dessa família com a sintonia que ele desejava. Ele sempre quis ser o filho que surpreenderia seu pai, que vai ser mandado pra guerra porque é capaz disso, ele é forte, ele pode saber dos segredos porque ele é um filho que é capaz de tudo. E o Tahomaru nesse episódio mostra que ele tem orgulho do seu pai. Quando ele tá sofrendo porque ele vai questionar o seu pai sobre o bebê que ele descobriu ali com a ajuda dos seus servos e amigos que o seu pai tá procurando e o seu pai o trata muito mal, você vê que em meio a sofrimentos, de qualquer maneira, o Tahomaru olha as terras do seu pai e diz, olha, isso tudo aqui era um caos, todo mundo passava fome. E sabe como isso ficou cheio de riacho, cheio de alimentos,
nutrimento, cheio de vida, por causa do meu pai, do Lord Daigo. Não, foi por causa dos demônios que o seu pai fez um pacto e arrancou um monte de partezinha do seu irmão que você nem sabe ainda que existe. Por causa disso que a sua terra é cheia de prosperidade contra toda a lógica. Só por isso. E nesse episódio a gente vê bastante que o Tahomaru, que tá sendo bem mais trabalhado que no mangá original, tem uma personalidade boa, pelo menos ele parece que quer ajudar o povo dele que tá passando por uma dificuldade com um provável demônio, uma criatura sobrenatural, mas pra mim, acima de tudo ali, ele quer se provar, ele quer provar que ele pode ser um lorde tão bom quanto seu pai, que ele pode ter a confiança do seu pai e dividir esses segredos e não ser mais tratado como criança. Eu acho que ele ainda tem muita admiração pelo seu pai e me deixa até em dúvida sobre o que ele sentiria ao saber o que o seu pai fez em nome dessa terra próspera. E o demônio desse episódio é um demônio na água, um demônio caranguejo, um demônio que utiliza o ambiente em que ele está para derrotar as suas vítimas facilmente. Ele consegue sugar a água, produzir aqueles redemoinhos e as vítimas são sugadas sem conseguir escapar. E quando o Tahomaru vai encontrar este demônio, ele consegue produzir alguns ferimentos junto dos seus servos ali, até com uma facilidade grande. Tudo bem, a gente entende que ele é ótimo na luta, ele treina desde criança, mas foi assim relativamente bem fácil. Ele apenas foi atrapalhado, como eu falei, pelo ambiente da água. Mesmo com barcos amarrados na árvore, se o demônio atacasse e fizesse muitos furos, eles iam afundar, iam morrer e acabou. E com mais um aprofundamento do Tahomaru nesse episódio, a gente vê que ele também é um excelente estrategista. Ele consegue fazer uma estratégia olhando o terreno que tem ali ao redor de onde ele está, e ele faz com que o seu povo trabalhe muito rapidamente, muito mais rapidamente que qualquer obra aqui do Brasil, fazendo 2 comportas para que eles conseguissem atrair aquele monstro para um lago que seria fechado com uma comporta e outra se abriria para escoar essa água e deixar o monstro no seco. Rapidamente eles fazem isso, a estratégia dá super certo, só que apesar de parecer que eles têm muita habilidade para lutar com um monstro fora da água, o que de fato eles têm, e dá aquela sensação de entusiasmo e de esperança para todo mundo que tá assistindo, Tahomaru, o Lorde Tahomaru é muito bom, é muito obstinado, de fato ele é, mas o monstro também não é bobo. Ele consegue jogar pedras mesmo ferido para quebrar uma das comportas que estava impedindo o rio de jogar mais água ali, e assim a água entrando, ele se vê numa situação pior, mais difícil. Ainda assim, eles parecem que têm alguma chance de vencer, só que no final das contas quem aparece ali é Hyakimaru, que, se você não tinha percebido, como eu falei no início do vídeo, eles estavam já nas terras prósperas do seu pai no início do episódio, e ele passa todo o caminho dele procurando essas criaturas. É natural que ele tenha chegado ali, visto uma criatura e atacado. É claro que foi o momento perfeito para que não morresse seu irmão, foi tudo muito bem cronometrado, ele deu KS, matou, acabou com o monstro, e fica aquela aura de quem é esse cara. Porque ele tá ali, ele com certeza provocou um dano mortal nesse monstro, ele surgiu do nada, ele acabou de certa forma salvando o seu irmão, o Lorde daquelas terras, porque ele poderia acabar não vencendo com um golpe final. E no fim a gente tem justamente Tahomaru contemplando esse cara, imaginando quem ele era, e não fica claro se ele conseguiu ver aquele justamente símbolo da sua própria família no emblema, naquele símbolo que o próprio cara desconhecido carrega aqui perto da barriga, pendurado no pescoço. Será que o Tahomaru viu isso? Se ele não viu, é questão de tempo pra Dororo, que tá em algum local ali perto, ver que vários dos servos ali, da galera que trabalha pro Lorde daquelas terras, tem um símbolo igualzinho nas suas roupas atrás deles. Então, ligar os pontos vai ser fácil. Se um não viu, o outro em breve vai ver. Porque, como eu disse, Hyakimaru tá ali, nas terras do pai dele, nas terras do irmão dele. E o irmão dele tá interessadíssimo de saber o que tem de história secreta atrás da sua família. Então, em breve ele vai descobrir qual será a relação dele com Hyakimaru. O Tahomaru, durante todo esse episódio, parece alguém corajoso. Ele fala que ele salvou as pessoas, ou ele iria tentar salvar as pessoas do seu povo porque elas estavam falando a verdade, sofrendo. Ele mostra empatia, pelo menos verbaliza isso, só que mesmo assim, imagina ele saber que
existe um irmão que sofreu para que seu pai tivesse todas aquelas terras, o pai que ele admira, e ainda por cima que esse irmão é muito habilidoso, talvez mais habilidoso do que ele mesmo. Pode rolar uma espécie de ciúme, pode rolar muitos sentimentos ali conflitantes dentro dele, toda a realidade que ele pensava, o segredo que ele queria descobrir seria muito mais profundo do que ele poderia imaginar, então eu acho que vai surgir uma tensão interessante nos próximos episódios, porque esse confronto, essa verdade, está próxima de aparecer. Agora, será que o Hyakkimaru vai sentir alguma coisa em relação a essa história? Saber que ele tem um pai que fez isso com ele, uma mãe que talvez tenha sido omissa, um irmão também? Será que ele quer saber sobre a sua família? Será que ele vai se importar com isso? Será que ele vai embora daquelas terras correndo e vai ficar só a lenda de quem apareceu ali e o pai dele tá procurando o tempo todo? Ele tá botando homens para achar este bebê que sobreviveu e para ele não deveria ter sobrevivido. O que você acha que vai acontecer a partir de agora? Talvez para muitas pessoas essa ligação finalmente do plot do Hyakkimaru com a sua história original, sua família, sendo bastante enfocada nesse episódio, tenha agradado. Eu acho que é bom, porque a gente iniciou a história sabendo disso. Em alguns momentos a gente precisa voltar para essa história, embora pela quantidade de episódios que ainda faltam, eu acho que ainda teremos outras questões de outras pessoas e dessa guerra em si pra discutir. Pelo menos é o que eu acho. Mas a história tá ficando interessante, quero saber o que você achou desse episódio. Lembrando que até o fim, o Hyakkimaru também não mostrou ter recuperado nenhum sentido diferente ou nenhuma parte do seu corpo. É claro que nem sempre ele recupera imediatamente, pode ser que ele recupere no próximo episódio, para que a gente tenha terminado com essa tensão dessa família desestruturada que tá se encontrando pelo destino. Mas fica aí no ar se você acha que ele recuperou alguma coisa, o que você acha que ele recuperou, se ele recuperou algo que não estava ali visível naquele momento. Não sei. Palpites, deixa o seu like se você puder. Se você quer comentários de Dororo toda semana, o seu like é fundamental, assim como o seu comentário também. E se inscreva aí pra gente chegar a 400 mil, por favor. E a gente se vê em todos os próximos vídeos. Tchau, tchau!